Os mercados internacionais estão na beira do precipício. Será que eles se jogam ou será que eles voltam? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, Tio Maurício na área e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a beira do precipício, que poderia muito bem ser um padrão gráfico, porque ele acontece muitas vezes, eu vou mostrar aqui para você, e no momento nós temos o mundo inteiro à beira do precipício, então vamos dar uma olhada nisso aqui. Começando lá por fora, né, o S&P, os futuros do S&P e o à vista também, todos eles estão aqui em forte tendência de baixa, né, desde que perdeu essa linha de tendência de alta que a gente tinha aqui. Tinha uma linha de tendência de alta aqui, começou a ser violada, e aí foi perdida, retestada, e agora a gente está aqui nesse movimento de baixa. E nas últimas semanas ele vem fazendo pivô de baixa atrás de pivô de baixa, e agora nós estamos em um ponto extremamente delicado. Esse ponto onde o gráfico está aqui, ele é uma resistência barra suporte, dependendo do momento do preço, agora ele é um suporte, extremamente poderoso. E normalmente, quando o gráfico perde um desses suportes, a gente tem um rompimento forte para baixo para um reteste e continuar uma queda. E aí, o que mostra que esse aqui é um ponto muito forte? Primeiro, que ele tocou aqui e subiu com muita força, e agora ele chegou ali de novo. Inclusive, olhando pelo gráfico diário, o último candle, tirando de hoje, né? Hoje é segunda, então o último candle, que foi o de sexta-feira, tocou nessa zona e tentou voltar. E hoje não deu continuidade a essa alta, porque a gente poderia esperar um retorno até aqui, né? Até essa base aqui dessa resistência do último ponto de pivô. Só que não é o que parece que o mercado está fazendo. Então nós temos que ficar atentos para isso. Maurício, mas se você está falando tanto de cripto quanto do nosso mercado, que é o que interessa, pelo menos aqui, por que você está olhando o mercado lá fora? Porque o mundo inteiro se comporta basicamente da mesma forma. Então estão operando ativos financeiros como ativos financeiros, não importa qual é esse ativo. Não importa se são ações, índices, moedas, não importa, tá? Se é cripto. Por isso que eu estou falando disso. Então o mercado internacional vai definir muito bem o que vai acontecer. Se os mercados lá fora começarem a despencar, pode esperar queda nas criptos. E se o mercado lá fora resolver que ele não vai despencar e vai tentar voltar aqui do precipício, significa que as criptos provavelmente vão subir também. E no caso das criptos, bom, vamos lá, a gente tem aqui 6% de alta em um mercado internacional, por exemplo, enquanto na cripto a gente, enquanto nas criptos a gente pode ver algo aí em torno de 6, 8, 10% também, porque não tem exatamente um limite de alta, né? O ponto onde eu esperaria que ele viesse parar seria aqui. Mas vamos falar sobre por que a cripto está mais no precipício do que o S&P, por exemplo. Vamos olhar aqui primeiro o que está acontecendo no gráfico atual e eu vou mostrar o mesmo padrão acontecendo no passado para você, tá? Então olha só, a gente tem aqui esse ponto onde o mercado segurou uma vez, duas vezes, três vezes, fazendo 3 toques aqui logo em sequência. Depois ele fez um quarto aqui, um quinto em que ele ameaçou perder, inclusive ele perdeu, mas voltou com muita força, mostrando a força disso aqui. E agora nós estamos trabalhando abaixo desse nível, então olha só. Dessa parte aqui para frente é onde a gente está, né? Toda essa parte aqui, ele mostra que o mercado está disposto a trabalhar aqui embaixo. E ele estar disposto a trabalhar aqui embaixo é muito perigoso, porque isso daqui é uma zona de suporte de 1, 2, 3, 4 toques que a gente está trabalhando em cima dela, e uma perda nesse nível pode repetir os seguintes movimentos. Então olha só. Aqui atrás, a gente teve um movimento bem parecido. Se eu voltar ao gráfico aqui, aposto que você pensou que eu ia falar desse aqui, né? Embora esse daqui também sirva, então deixa eu mostrar ele aqui. Embora ele também sirva, ele é um padrão mais comum. Ele é apenas um retângulo de continuação para uma queda, tá? Então esse daqui é apenas um retângulo. Ele não é um precipício. O que é preciso para ser um precipício, na minha opinião, é que você tenha vários pontos distantes do gráfico, onde ele segurou e fez um grande impulso, que era um suporte muito forte, e que o preço continua indo testar e está começando a vender cada vez mais baixo. Basicamente, o que a gente vê é a formação de um triângulo no final de um suporte, esperando, então, eu sigo esperando um movimento forte de baixa, caso isso aconteça.
Então vamos voltar aqui um pouco. Esse ponto aqui ele é um ponto importante. Maurício, o que você está vendo aí? Eu vou te mostrar aqui. Primeiro, você pode estar vendo uma bandeira, né, fazendo esse movimento aqui, ou de repente você conecta pelas mínimas aqui, viu essa bandeira acontecendo aqui. Então vai depender de cada um. Mas eu quero te mostrar que aqui em nível horizontal a gente tinha um ponto bem importante. Ele vazou aqui e subiu com muita força, depois voltou, tentou trabalhar abaixo, subiu com muita força, tocou, subiu com força, tocou, subiu com força, olha só. 1, 2, 3, 4 toques, né, onde ele se afastou e de fato voltou para tocar nessa mesma zona. E aí depois ele subiu com mais força para voltar a cair. Quando ele sobe com essa força aqui, inclusive rompendo topos, isso mostra que todo mundo que se arrependeu de não ter vendido lá atrás, agora vai entrar vendendo, tá? E aí veio essa venda muito forte que fez com que os preços deslizassem aqui, caindo em queda livre, como se tivesse caído de um penhasco, tá? Aqui atrás, basicamente, é a mesma coisa, né? Só que em escala menor. Nesse daqui, se a gente reduzir o time frame, você vai ver que ele fez o primeiro toque aqui, o segundo, o terceiro, o quarto, subiu com força, rompeu o topo anterior, voltou a cair, fez mais um toque, deslizou. Depois, se a gente voltar aqui e aumentar a escala, observa o seguinte, nessa zona, eu vou marcar aqui, aqui. O que a gente teve nesse período? Na verdade, foi um pouco mais para cima aqui, tá? A gente teve nessa zona, depois que o preço se afastou daqui, lembrando que, como eu estou num gráfico diário e eu estou muito afastado, eu vou colocar a maior quantidade de pontos possíveis. Então eu poderia colocar tanto aqui quanto aqui mesmo, tá? Então vamos olhar até por aqui por baixo para não falar, Maurício está puxando sardinha para dizer que tinha um negócio ali. Então vamos colocar bem aqui embaixo. Então o preço veio, tocou aqui pela primeira vez, subiu com muita força. Depois caiu, tocou a segunda, subiu com muita força. A terceira, a quarta, subiu. Fez pivô, rompeu o topo anterior para voltar a cair com força na sequência, armou sua bandeira, chegou aqui, consolidou e deu aquela deslizada que a gente estava vendo ali. Então o que eu estou esperando no momento é que esse mesmo padrão aconteça, porque ele veio aqui, ainda não rompeu esse topo aqui, eu sinceramente não acho que vai romper, esse daqui de cima, né, dos 24 mil. Eu acredito que ele vai tentar subir aqui um pouco, talvez para romper aqui a casa dos 19 mil, mais ou menos, 20 mil, e aí voltar a cair e cair com força a partir de agora, se não cair em linha reta. O que a gente tem aqui mais próximo do gráfico, né? A gente tem as médias apontando para baixo, elas não se cruzaram em momento nenhum, as médias seguem apontando para baixo. Todas as vezes em que o preço tentou chegar na média de 12, ele reverteu com um padrão de engolfo. Então a gente teve aqui um engolfo aqui, certo? Se você não está vendo um engolfo aqui, é porque você está olhando só pelas máximas e mínimas. Eu estou olhando pelo corpo do candle, tá? Então eu tenho mais um padrão aqui de grande corpo de candle acontecendo, mais um padrão de grande corpo de candle acontecendo. Depois ele tenta subir aqui, a primeira vez que ele consegue passar a média de 12 é rejeitado com muita força. E um dos padrões mais fortes que a gente tem de candle é exatamente esse. É um candle que começa a se formar, ele faz um movimento forte de alta e aí ele deixa um grande pavio e começa a fechar perto da sua mínima. Quando isso acontece, esse candle pega um forte impulso normalmente para baixo, que seria esse daqui. Então ele fez isso e agora a gente está aqui dando uma espremida. E se você prestar atenção nessa espremida, a gente vem caindo, 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 caindo e fazendo um triângulo aqui nessa base, tá? Então, o que eu estou esperando mais para longo prazo é uma queda mais forte. Inclusive, eu coloquei isso no grupo aqui. Se você não está no grupo do Connect ainda, clica aqui, vem aqui e digita Maurício Crypto Pro. Você vai achar meu grupo aqui, eu vou trocar a imagenzinha aqui hoje. E aí lá eu compartilho os estudos, tá? Só para vocês verem ali, acompanharem. Vocês podem pegar todos os estudos que eu desenhar no meu gráfico quando eu compartilhar aqui. Vocês podem ver por lá também e ter aí no gráfico de vocês. Então, o que eu estou esperando no momento? Eu estou esperando que depois dessa derretida, óbvio que eu espero que ele derreta, tente subir um pouquinho para voltar a cair, mas depois dessa derretida, eu espero que ele encontre suporte finalmente em algum ponto entre 13 e 10 mil pontos. Posso estar errado, posso estar muito errado, mas quando você talvez tenha visto aqui,
que eu falei sobre confluência de alvos aqui em 13K, isso não significa que o preço depois que sair daqui ele vai lá em 13K para você vender agora e tentar capturar a queda, tá? Não é isso. A confluência em 13K serve para você entender que quando começar a chegar nessa zona aqui do 13, padrões de reversão aqui podem ser utilizados para compra, ok? Então eu tenho toda essa zona aqui entre 13 e 10, e essa zona entre 13 e 10 ela é bem forte, marcada aqui no gráfico, né, em período anterior. Toda essa zona aqui dentro dessas duas linhas é a zona entre 13 e 10. E os pontos mais prováveis aqui são essas linhazinhas amarelas. E como são muitas linhazinhas amarelas, como 12,5, por exemplo, tem mais toques aqui, né? Como são muitas linhas amarelas, eu defini como uma zona inteira. Vou falar para você como eu vou operar essa queda, tá? Eu já posicionei aqui na minha conta real. As minhas compras são 5 compras que eu tenho posicionadas até o momento, começando em 15.100 alguma coisa, eu deixei a minha compra aqui, e aí eu tenho mais compras aqui para baixo, perto dos 13 mil. Isso daqui eu não estou fazendo compra para trade, eu estou fazendo compra para o longo prazo. Então se chegar ali, mergulhar e continuar caindo, esse daqui é o tipo de coisa que eu seguro por anos. Tá? Então o objetivo aqui é um modelo mais voltado para investimento, para acumular Bitcoin do que para trade em si, mas óbvio que se ele pegar isso daqui e fizer um movimento de alta mais forte, eu pretendo realizar parte dos lucros e ficar aguardando para ver o que vai acontecendo, tá? Então talvez eu tenha inclusive mais ordens de compra dentro da minha zona verde aqui, ok? Então fica ligado no que pode acontecer aí no mercado. Caso você ainda não esteja lá no grupo, né, do CryptoPro, dá um clique aí, dá uma olhada lá, vê se você gosta. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, senta o like nesse dedo e não se esquece de ativar as notificações. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Eu espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!